Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Manual dos Professores, aqui na Escola Unicista. Eu sou a Bruna e hoje nós vamos estudar juntos sobre Jesus, um Jesus diferente daquilo que nos é ensinado em algumas doutrinas, um Jesus em sua essência, para além das doutrinas e dogmas e regras de certo e errado, de pecado, mas um Jesus onde a sua única essência é amor. Um amor sem opostos. Está preparado? Então, esteja aqui com teu estado de presença, abra tua mente e teu coração para ouvir a verdade. Não a verdade que eu estou dizendo, que eu estou percebendo, mas a verdade que já está aí em você, que você já sente. Tenho certeza que o Espírito Santo irá responder as tuas perguntas, irá te conduzir à lembrança, se você estiver disponível para isso. Então vamos lá, Manual de Professores, parte 23. Jesus tem um papel especial na cura? Eu acho que uma das grandes passagens de Jesus que está no inconsciente coletivo de todos nós é sobre as curas, né? Os milagres que ele fazia, as ações nas quais naquele momento todos achavam impossível. E ele ia lá e fazia o impossível. A gente busca Jesus, a gente busca religião, a gente busca algo fora quando necessitamos de cura. Então, aqui nessa parte do manual, irá nos dizer isso. Oi, Denise, seja bem-vinda. Começando agora. Jesus tem um papel especial na cura? É raro que as dádivas de Deus sejam recebidas diretamente. Mesmo o mais avançado dos professores de Deus cederá à tentação nesse mundo. Só uma paradinha aqui, porque com todos os meus estudos, com o curso em Milagres, eu venho de religiões, né? Fui por muito tempo evangélica, então tentação para mim tinha um significado diferente, né? Tentação me levava direto ao pecado. Um curso em Milagres agora me coloca na lembrança que a maior das tentações é justamente a crença na separação. Olá, Ivete, seja bem-vinda. Começando agora. Então, quando essa parte diz aqui, mesmo o mais avançado dos professores de Deus cederá à tentação nesse mundo, eu vejo que toda vez que eu me identifico como um corpo, quando eu acredito que aquele problema é real, quando eu coloco limite para o poder de Deus, quando eu me esqueço que eu sou amor, essa é a maior das tentações. Esse seria o cair no pecado, que se diz tanto nas religiões. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu sinto que a maior tentação do mundo é o tempo todo eu acreditar que eu estou separado do amor. E isso acontece diariamente, né? Um problema que acontece, uma dor física, algo que acontece com a nossa família, uma notícia que a gente vê, rapidamente a gente entra na cena e se separa do amor, num instante de uma percepção. Então diz aqui que até o professor mais avançado terá sim essa dificuldade de permanecer na lembrança, mas não é impossível. Porém, também terá essa dificuldade. Seria justo negar a cura aos seus alunos por causa disso? A Bíblia diz: pede em nome de Jesus Cristo. Isso é apenas um apelo à mágica? Um nome não cura e uma invocação também não invoca nenhum poder especial.
Começamos com polêmica já, né? Porque o que mais se diz nas religiões é exatamente isso. Faz uma oração e termina em nome de Jesus. Porque é um poder de um nome que a gente invoca e ele irá interceder por nós, né? Vai falar ali com Deus fora, ajuda essa nossa filha sobre isso que ela tá passando, essa dor que ela tá sentindo. Eu lembro que nas religiões era exatamente assim que eu vivenciava. E eu acreditava que aquilo para mim era muito real. Então, assim, terminava uma oração, pede em nome de Jesus. Mas o que seria exatamente isso? Será que só pedir um nome, sem realmente a gente integrar essa consciência crística em nós, isso faz alguma diferença? O quanto eu realmente estou me tornando essa lembrança em Cristo nas minhas ações? Já dissemos isso diversas vezes, que aquele que aceitou perfeitamente a expiação para si mesmo pode curar o mundo. De fato, ele já o fez. A tentação pode ocorrer para os outros, mas nunca para ele. Ele veio a ser o Filho de Deus ressuscitado. Ele superou a morte porque aceitou a vida. Ele reconheceu a si mesmo tal como Deus o criou, e ao fazê-lo, reconheceu todas as coisas vivas como parte dele. Agora não há limites para o seu poder, pois é o poder de Deus. Assim, o seu nome veio a ser o nome de Deus, pois ele não mais se vê separado de Deus. Esse foi o caminho de Jesus. Ele já fez, ele já nos salvou, ele já deixou o exemplo. A gente só precisa seguir. E esse seguir é integrar na nossa própria vida a consciência crística, a consciência de lembrança que habitou nele. Não é adorar, né, uma imagem, não é chamar por um nome, acreditando que está fora e esquecendo que isso está dentro de mim, que essa lembrança também é minha. Vou ler novamente essa parte 2. Já dissemos diversas vezes que aquele que aceitou perfeitamente a expiação para si mesmo pode curar o mundo. Foi exatamente o que Jesus fez. De fato, ele já o fez. A tentação pode ocorrer para os outros, mas nunca para ele, porque aceitou a vida. Mas nunca para ele. Ele veio a ser o Filho de Deus ressuscitado. Ele superou a morte porque aceitou a vida. Qual o significado da ressurreição para vocês? Será que é uma ressurreição do corpo ou é uma ressurreição na mente? Será que aqui, enquanto estamos nessa experiência de Bruna, Ivete, Denise, será que a gente pode ser essa lembrança? Ressuscitar na nossa mente a lembrança que só existe vida. Ele reconheceu a si mesmo tal como Deus o criou. E ao fazê-lo, reconheceu todas as coisas vivas como parte dele. Minha luz apagou. E ao fazê-lo, reconheceu todas as coisas vivas como parte dele. Agora não há limites para o seu poder, pois o poder de Deus, assim como o seu nome, veio a ser o nome de Deus, pois ele não mais se vê separado de Deus. O que significa isso para ti? Significa que ao lembrar-te de Jesus, estás te lembrando de Deus. Por isso que passa anos e anos, a lembrança de Jesus permanece. Eu já cheguei a atender pessoas de outras religiões aqui. Eu fazia atendimento terapêutico para uma muçulmana e ela não vê Jesus como os cristãos, mas ele também representa amor. Vê ele como um profeta, mas a mensagem que passa é uma mensagem de amor. Para qualquer um, pessoa que acredite ou não em Jesus, se você perguntar o que ela pensa sobre isso, vai ser uma mensagem de amor.
A mensagem de amor é aquilo que predominou nele. Então, o que significa isso para ti? Significa que ao lembrar-te de Jesus, está te lembrando de Deus. Todo o relacionamento do filho com o pai está nele. Todo o relacionamento do filho com o pai está nele. A sua parte na filiação é tua também. E o seu aprendizado completo garante o teu próprio sucesso. Ele ainda está disponível para ajudar? O que disse ele sobre isso? Lembra-te das tuas promessas e questiona-te honestamente. Será provável que ele falha em mantê-las? Será provável que Jesus irá falhar em algum momento em manter as suas promessas? De que ele voltaria, por exemplo? E o que é esse voltar? Hoje, nas minhas percepções, eu sinto que o voltar de Jesus é a volta dessa consciência. A volta dessa consciência de amor, a volta dessa lembrança de amor em todos nós. Porque quanto mais nós nos lembramos desse amor, dessa consciência de Cristo, mais nós nos reaproximamos dessa lembrança de que somos um só. Algo que eu usava muito, né, e nem sabia sobre um curso em milagres ainda, na minha época de ser bem religiosa, eu gostava muito de perguntar o que Jesus faria. E é exatamente isso. O que o amor faria nessa ação? Percebe o quanto estar perto dessa consciência, acessar essa consciência de amor, melhora tudo na nossa vida? A gente não vai fazer mal pro outro, porque a gente vai entender que eu e o outro somos um. E que antes de eu desejar o mal, de eu fazer algum mal pro outro, esse mal passou por mim. E Jesus, será que Jesus faria isso? Então, só da gente parar e realmente lembrar dessa presença de Jesus, para quem faz sentido esse símbolo, isso ajuda muito nessa lembrança de Deus. Então, é possível Deus falhar? É possível Deus falhar em relação ao seu filho? E é possível que aquele que é um com Deus possa não ser com ele? Quem transcende o corpo transcendeu a limitação. Seria possível que o maior dos professores não estivesse disponível para aqueles que o seguem? O nome de Jesus, enquanto tal, é apenas um símbolo, mas representa um amor que não é deste mundo. Em algum momento, a gente já teve alguma experiência com Jesus, né? Tenho certeza que cada um aqui, dentro das suas crenças, se sente bem dentro de uma igreja, se sente bem fazendo uma oração, ou se sente bem ouvindo um louvor, lendo um curso em milagres. Cada um de nós aqui vai ter essa história. Mas percebe que essa intenção de conexão com o símbolo de Jesus nos remete a um amor que transcende, porque é um amor que está para além desse mundo. É um amor que o ego não consegue conceber. Porque o amor do ego é um amor condicionado. O amor que Jesus simboliza e representa é um amor incondicional. Então, se a gente parar para lembrar, em algum momento a gente já sentiu isso. O nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo, enquanto tal, é apenas um símbolo, mas representa um amor que não é deste mundo. É um símbolo que pode ser usado com segurança para substituir os muitos nomes de todos os deuses aos quais tu oras. Aí aqui eu vou abrir um parênteses para minha percepção, porque eu sinto que os deuses nos quais nós oramos vai muito além de santos ou de deuses de outras religiões. Eu vejo como deuses o dinheiro, o corpo, fama, a ideia de separação, a ideia de competição. Enquanto eu acredito que eu estou dentro de uma historinha e o mundo gira em torno de mim, eu faço parte de um enredo que me separa cada vez mais de Deus. Isso é um Deus.
O quanto nós adoramos a ideia de ter e ter e ter mais coisas materiais e ter dinheiro e ter aquilo para ser feliz. E preciso de poder. O quanto nós adoramos todos esses deuses e nunca encontramos esse amor verdadeiro. Então vamos pensar sobre isso. É um símbolo que pode ser usado com segurança para substituir os muitos nomes de todos os deuses aos quais tu oras. Venha ser o símbolo brilhante do Verbo de Deus, tão próximo daquilo que representa, que o pequeno espaço entre os dois se perde no momento em que o nome vem à mente. Lembrar do nome de Jesus Cristo é dar graças por todas as dádivas que Deus te deu. E a gratidão a Deus vem a ser a forma na qual ele é lembrado, pois o amor não pode estar muito atrás de um coração agradecido e de uma mente grata. Deus entra com facilidade, pois essas são as verdadeiras condições da tua volta ao lar. Até grifei essa parte, porque é uma parte realmente muito importante para a gente integrar. Deus entra com facilidade, pois essas são as verdadeiras condições da tua volta ao lar. Qual a condição? A lembrança do amor. A gratidão e o amor andam juntas. A gratidão pelo símbolo de Jesus Cristo, tudo que ele representou, toda essa história que nos leva sempre para o amor. Ele não fez igrejas, ele não fez religiões, tudo isso aconteceu depois, da sua partida aqui. Mas realmente a lembrança desse amor, a lembrança da ressurreição em Cristo é o que nós precisamos para que a gente volte para casa. E esse voltar para casa não é voltar com o corpo, não é voltar com essa historinha, é voltar com a lembrança de que eu sou um com Deus. E por que Jesus é o meio? Porque ele se lembrou. Ele é o meio, assim como o perdão é o meio. Foi através dele que chegou toda essa história para nós, foi através dele que chegou um curso em milagres. Então, é uma chavezinha que a gente vira. O quanto nós somos gratos. Porque onde existe gratidão, existe amor. E onde existe ingratidão, existe a manifestação do ego. É só a gente reparar na prática do nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O quanto a gente consegue ser grato e o quanto a gente está sempre pensando que algo poderia melhorar. Não, isso poderia ter sido desse jeito, essa pessoa poderia ter falado de outro jeito. Eu tenho dinheiro, mas poderia ter mais. É uma linha muito tênue, da gente realmente ser grato. Ou simplesmente achar que a gente tá aqui para ter coisas, para ser alguma coisa. Oi, Odete, seja bem-vinda. Então vamos lá, ó. Deus entra com facilidade, pois essas são as verdadeiras condições da tua volta ao lar. Jesus mostrou o caminho. Por que não serias grato a ele? Ele pediu amor, mas somente para que possa dá-lo a ti. Tu não te amas, mas aos seus olhos a tua amabilidade é tão completa e sem mancha que nela ele vê uma imagem do seu Pai. Tu vens a ser o símbolo do seu Pai aqui na terra. Ele olha para ti em busca da esperança, pois não vê em ti nenhum limite nem mancha alguma que macule a tua bela perfeição. Só nessa parte aqui, se a gente conseguisse integrar só isso daqui, já tava tudo certo. Primeiro, por muito tempo a gente acredita que não merece o amor de Jesus, A gente escuta muitas histórias de, eu vou perdoar primeiro, eu vou melhorar, eu vou sair daquele vício, eu vou parar de fazer tal coisa errada, depois eu vou pra igreja, depois eu vou orar. Tem pessoas que nem oram porque acreditam que não são dignas desse amor, que tá com a vida toda torta, ou seja, cheio de mancha, como está dizendo aqui. Porém, Jesus não nos vê dessa forma.
Jesus não dá significado ao pecado, porque a única coisa que existe é amor, e ele se lembrou disso. Por isso ele fazia os milagres que fazia. Ao olhar para nós, ele só enxerga a extensão de Deus. E o quanto nós conseguimos enxergar Deus nas pessoas, na nossa família, realmente trazendo para a prática do dia a dia agora. Quantos rancinhos tem aí no seu coração? Quanto realmente falta de perdão, ou julgamento de qualquer forma, de que aquela pessoa não devia agir assim, não devia fazer aquilo outro. Quanto a gente aponta o dedo, porque a única coisa que a gente enxerga é mancha no outro. Então, tudo isso que a gente está enxergando, porque em primeiro lugar, eu estou me enxergando separada de Deus. Eu não me estou completamente integrada e unificada a esse amor. Eu ainda vejo defeitos em mim e também vejo defeito nos outros. Aí a gente tenta, né, se policiar, não julgar tanto, mas na realidade, na prática, ainda existe essa separação no nosso olhar. Vou ler novamente essa parte. Aqui ó. Jesus mostrou o caminho. Por que não serias grato a ele? Ele pediu amor, mas somente para que possa dá-lo a ti. Tu não te amas, mas aos seus olhos a tua amabilidade é tão completa e sem mancha que nela ele vê uma imagem do seu pai. Tu vens a ser o símbolo do seu pai aqui na terra. Ele olha para ti em busca da esperança, pois não vê em ti nenhum limite nem mancha alguma que macule a tua bela perfeição. Aos seus olhos, a visão de Cristo brilha em constância perfeita. Ele permanece contigo. Não queres aprender a lição da salvação através do seu aprendizado? Por que escolherias começar de novo se ele já fez a jornada para ti? E aqui, só essa pergunta vem mais uma reflexão para nós. O que é de fato essa volta de Jesus? Ele já fez a jornada. Faz sentido a volta dele ser em corpo novamente? Para quê? Será que a gente seria capaz de ouvi-lo? Né? Aqui, enquanto ser humano, se ele aparece aqui de novo, falando sobre amor, quanto tempo será que ele duraria? Né? Nesse mundo insano. Para mim, a volta de Jesus é realmente aprender com a jornada que ele já fez. É eu integrar na minha consciência a lembrança desse amor que ele se lembrou. Essa é a volta de Jesus. Por que escolherias começar de novo, se ele já fez a jornada para ti? Ninguém na terra pode aprender o que é o céu, ou o que realmente significa o seu único Criador. Olha que profunda. Ninguém na terra pode aprender o que é o céu. Por isso que a mensagem dele foi tão modificada, né? Porque foram palavras que os ouvidos ouviram, mas o coração não integrou. E para realmente integrar a mensagem de Jesus, a gente vai precisar se lembrar do amor como ele se lembrou. Ou que realmente significa o seu único Criador. Entretanto, temos testemunhas. É a elas que a sabedoria deve apelar. Existiram aqueles cujo aprendizado em muito excede o que podemos aprender. E nem queremos ensinar as limitações que colocamos sobre nós. Ninguém que tenha vindo a ser um verdadeiro e dedicado professor de Deus esquece seus irmãos. No entanto, o que ele pode lhes oferecer limita-se ao que ele próprio aprende. Mais uma vez, um curso em milagres é prática. Eu só posso oferecer aquilo que eu aprendo. Esse é o nosso limite. Eu não posso oferecer nada daquilo que eu mesma não tenha lembrado, que eu não tenha praticado e integrado em mim.
No entanto, o que ele pode lhe oferecer limita-se ao que ele próprio aprende. Então, volta-te para aquele que deixou para trás todos os limites e foi além do maior alcance que um aprendizado pode ter. Ele te levará consigo, pois não foi sozinho. E estavas com ele naquele momento, como estás agora. Esse é o símbolo de Jesus. Essa é a função. Pede por ele quando estiver difícil, quando estiver tendo catarse emocionais, quando a gente estiver muito dentro daquela história de separação, algo está acontecendo na sua vida, no seu corpo, no seu relacionamento. Jesus, me mostra a verdade. Eu faço muito isso. Seja lá aquilo que se apresente. Jesus, eu quero ver a verdade. Espírito Santo, eu quero ver a verdade. No entanto, o que ele pode lhe oferecer limita-se ao que ele próprio aprende. Então, volta-te para aquele que deixou para trás todos os limites e foi além do maior alcance que um aprendizado pode ter. Ele te levará consigo, pois não foi sozinho. E estavas com ele naquele momento como estás agora. Esse curso veio dele porque suas palavras te atingiram em uma linguagem que podes amar e compreender. Isso foi algo que me encantou profundamente em Um Curso em Milagres. Qualquer mensagem que você abra aqui estará falando sobre amor. Isso tirou todas as minhas dúvidas e isso acendeu ainda mais o chamado do meu coração. É um livro que só fala de amor. Não tem dogmas, não pode isso, não pode aquilo. Apenas ame, apenas se lembre do amor. Cada lição que você pegar, cada parte do livro-texto, apenas se lembre do amor. Esse curso veio dele porque suas palavras te atingiram em uma linguagem que podes amar e compreender. É possível que existam outros professores para mostrar o caminho àqueles que falam diferentes línguas e apelam para símbolos diferentes? Certamente existem. Deus deixaria alguém sem uma ajuda presente nos momentos de dificuldade, sem um Salvador que o pudesse simbolizar? Mesmo assim, precisamos de um currículo multifacetado, não em função de diferença no conteúdo, mas porque o símbolo tem que se deslocar e mudar para se adequar à necessidade. Jesus veio para dar uma resposta à tua. Nela achas a resposta de Deus. Ensina então tu com ele, pois ele está contigo. Ele está sempre aqui. Essa parte é muito interessante, né? Porque o texto todo fala sobre Jesus, mas ao mesmo tempo diz que o mesmo símbolo que Jesus representa, que é um amor que está para além desse mundo, outros símbolos também levam a essa unidade. Porque apesar de Jesus ser seguido por muitas pessoas, existem outras culturas, outras religiões, onde Jesus não é visto como esse caminho. Mas sim, existem outros símbolos que também levam a esse amor. Porque o amor está disponível para todos, né? Então, todos os caminhos levam ao amor para aquele que escolhe ouvir, para aquele que escolhe buscar, para aquele que escolhe ver a verdade. Não importa o símbolo que você irá seguir. Se for amor, isso te levará à lembrança. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Estamos finalizando. Mas o texto hoje de Um Curso em Milagres fala da importância do símbolo de Jesus na cura e o que ele representa. Vou ler esse finalzinho de novo. Esse curso veio dele porque suas palavras te atingiram em uma linguagem que podes amar e compreender. É possível que existam outros professores para mostrar o caminho àqueles que falam diferentes línguas e apelam para símbolos diferentes? Certamente existe. Deus deixaria alguém sem uma ajuda presente nos momentos de dificuldade?
sem um Salvador que o pudesse simbolizar. Mesmo assim, precisamos de um currículo multifacetado, não em função de diferença no conteúdo, mas porque os símbolos têm que se deslocar e mudar para se adequar à necessidade. Jesus veio para dar uma resposta à tua. Então é importante entender que se Jesus é um símbolo para você, é exatamente essa resposta que você precisa. É o caminho que Jesus trilhou. É esse caminho de amor. Esse Jesus em essência. Não o Jesus que está notando o que você está fazendo de certo e errado. Um Jesus que veio para dar testemunho do amor. O quanto nós realmente vivemos esse testemunho. O quanto as nossas ações no dia a dia são direcionadas com a pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus faria é amor para todos os envolvidos. O quanto nós precisamos integrar isso em nós. As atitudes, o que nós falamos, o que nós pensamos, em geral, está girando em torno do nosso próprio umbigo. A gente quer saber o que é melhor para a gente, depois para o outro. Então, é um texto que nos faz refletir. Eu estou disponível e escolho ser um professor de Deus aqui. Eu quero ser a lembrança desse amor. Eu escolho ser um canal dessa lembrança. Então, eu preciso trilhar o caminho de Jesus. E trilhar o caminho de Jesus é integrar esse amor. É chão, hein, gente? É chão porque o ego o tempo todo realmente nos coloca nessa tentação de acreditar na separação. Eu vou ler só esse comecinho de novo aqui, porque fala exatamente dessa tentação. É raro que as dádivas de Deus sejam recebidas diretamente. Mesmo o mais avançado dos professores de Deus cederá à tentação nesse mundo. E a maior das tentações é acreditar que nós estamos separados de Deus. Essa é a leitura do Manual de Professores, da parte 23. Qual o papel de Jesus no processo de cura? E eu já vou dar... O Paulo não me assusta. Eu vou dar um spoiler do último trecho, do último parágrafo do Professor de Deus, que eu acho que ajuda muito nesse texto aqui. Diz assim, ó. E agora, em tudo o que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti, pedindo ajuda para salvar o mundo. Professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão. E o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai. Tu és o filho que ele ama, e te é dado ser o meio através do qual a sua voz é ouvida em todo o mundo. Para acabar com todas as coisas nascidas do tempo, para trazer o fim de todas as coisas visíveis e para desfazer todas as coisas que mudam. Através de ti se anuncia um mundo que não é visto, nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Santo és tu, e na tua luz o mundo reflete a tua santidade, pois não estás só, nem sem amigos. Eu agradeço por ti e me uno aos teus esforços a favor de Deus, sabendo que são também a meu favor e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo. Lindo, lindo, profundo, muita autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas e sobre os chamados do nosso coração, que é ser um canal desse amor. E eu espero vocês na quarta-feira para a gente ler sobre reencarnação. Parte 24 vai responder a pergunta se existe reencarnação. Certo? Paulo Odete, que chegou depois, assista desde o começo, que tá maravilhoso. E a gente se vê na quarta. Beijo, Ivete, Denise. Até a próxima. Tchau.